Programa não recomendado para menores de 10 anos. Esse é o programa para ser feliz, chegando até você nesse momento tão especial. E olha só, tenha certeza, querido filho, querida filha, que Deus tem uma palavra para o seu coração nesse dia, nessa noite. Se você está acompanhando ao vivo às terças à noite, boa noite. Se acompanha nas reprises, se acompanha pela internet, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Saiba que Deus tem uma palavra para você. E eu já quero começar expressando através dessa canção, que é um salmo cantado, na verdade. Eu emprestei algumas expressões dos salmos e desse Salmo 122 e compus essa música há uns anos atrás, que diz que a gente nunca está só. Por quê? Porque Deus é aquele que nos guarda, que Ele não dorme, Ele nem cochila. Ele é o guarda de Israel, Ele cuida da sua vida. E confia, tá? Deus quer falar com você hoje, Ele quer te levantar, te dar um novo ânimo, um novo vigor nessa noite. Creia, Deus está contigo. Ele é o nosso guarda. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. É meu Deus, forte amigo, só nele eu espero. Fortaleza que restaura minha vida, minha vida. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Como é bom, querido filho, querida filha, começar o programa assim, proclamando que Deus é o meu, o seu, o nosso guarda. Nós não estamos sós, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém poderá nos vencer.
Veja bem, estamos num tempo muito especial. Essa semana é singular, não preciso nem dizer porquê. E eu estou muito feliz porque nessa semana eu vou falar sobre um dos aspectos da vida de Jesus que muitas vezes passam desapercebidos. Jesus enfrentou traições. Traição. Sobretudo nesta semana a gente recorda disso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como enfrentar a traição, como evitar a traição, como lidar com ela. Boa noite, Juliana Moraes. Boa noite, padre. Como estamos? Estou ótima, graças a Deus. Muito bem nessa cor. Isso aí é um cor é rosa? O que cor é essa? É lilás. Lilás. É. Não é a minha especialidade cores, viu, gente? As cores, quem entende mais é a Valdênia no Sorrindo para a Vida, o Márcio Mendes, né? O padre tenta aqui. Lilás e o roxo. Roxo. Então o você Scarpa pink. O que é pink? O escarpão. Escarpão. Sapato. Ah, sim, que legal, chique demais. Olha só, vocês sabiam, cinegrafistas, o que significava escarpão? Fala uma verdade. Sabiam? Sabia, José? O que é escarpão? Sabia? Eu não sabia o que era escarpão. Que legal, olha só, coisa boa. Ju, Deus abençoe você. Amém. Vamos falar sobre isso, filha. Como lidar com as traições? Como enfrentar essa realidade? Você sabe, Ju, que esses dias eu fazia uma pesquisa. Essas pesquisas, por exemplo, que os pesquisadores de Harvard e às vezes essas grandes universidades no mundo fazem com aquele MRI, que seria a ressonância magnética, né? Provando as áreas do cérebro que são afetadas quando acontece uma traição. E os pesquisadores concluíram que são as mesmas áreas da dor física. Por exemplo, quando você sofre um impacto, quebra um braço, machuca uma perna, corta um pedaço do corpo. Então, veja bem, a traição, ela dói fisicamente, né? Achei tão interessante quando eu vi essa pesquisa. E é ou não é verdade, Ju? Quando a gente experiencia uma traição, é claro que existem traições mais exponenciais, mais fortes, por exemplo, de um esposo para com a esposa, assim sucessivamente. Existem traições circunstanciais de um amigo, alguém em quem você confiava, né? Mas é verdade que quando a gente experimenta isso, parece que algo físico, né? Sim. Afeta a gente, né? E Jesus lidou com tudo isso. Vamos aprender dele, então? Como enfrentar essas realidades? Vamos. Vou sentar um pouquinho. Quero muito. E já adianto que a passagem é João, capítulo 13, versículos do 21 ao 30. Quero acolher toda a minha equipe aqui também, os nossos queridos cinegrafistas, o Valdir, o José, o Fábio, Gabriela, nossa diretora, todos que compõem aqui essa equipe, muita gente boa trabalhando aqui nos bastidores. Gente, Ana Maria, também nossa produtora. Então, como eu disse, o evangelho é João, capítulo 13, a partir do versículo 21, do 21 seguintes. Eu gosto demais desse evangelho, porque eu gosto demais da Bíblia, porque a Bíblia não esconde, gente. A Bíblia revela a verdade, ela revela aquilo que aconteceu com Jesus, ela revela os aspectos dolorosos da vida de Jesus, porque tem gente que imagina Jesus como um coaching, né? Como um guru, só positividade. Mas Jesus enfrentou coisas difíceis, como qualquer ser humano enfrenta, né? E qual a resposta ele deu a tudo isso? Vamos entender. Eu quero falar um pouco da anatomia da traição, né? E como a gente tem que fazer para tentar evitar essa realidade. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará, irá me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho, um pedaço de pão passado no molho. Jesus molhou então um bocado e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens a fazer? Faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, o pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Veja bem, nós estamos na terça dessa semana tão abençoada e eu fiz questão de trazer aquilo que precedeu a paixão de Cristo, né? Você sabe que Jesus, ele foi traído, entregue aos judeus, ali que o crucificariam, por um dos seus discípulos. Jesus escolheu 12 principais para estarem com ele, de muitas pessoas que o admiravam, que o seguiam. Somente 12 foram os escolhidos para estarem com Jesus, né? E Judas foi um desses escolhidos. E veja bem, Judas era alguém de confiança, que vivia com Jesus. Eles moravam juntos, no mesmo ambiente, todos os discípulos. Eles viajavam juntos, Jesus pregava, ele era o primeiro que estava ali recebendo as explicações de Jesus. Ele comia à mesa com Jesus. E é ou não é verdade? Se você almoça todo dia com uma pessoa, é sinal que o mínimo de comunhão você tem com aquela pessoa. É ou não é verdade, né? Ainda mais para o judeu, para o Médio Oriental, a mesa era um lugar profundo de comunhão, de partilha de vida, né? Então, Jesus, depois de ter formado Judas, ter investido em Judas, ele ensinou. Ele constituiu Judas num cargo de autoridade, né? Judas era o econômico ali do grupo, o administrador do dinheiro. Depois de ter investido tanto em Judas, Judas o trai. E João aqui nessa narrativa perguntou, né? Quem que vai te trair? Jesus molhou o pão no molho ali, né? E deu o pão para Judas e disse antes disso, olha, para João, né? Aquele a quem eu der o pão embebido do molho é aquele que vai me trair. Então Judas saiu e traiu Jesus por 30 moedas de prata, o que equivaleria hoje a $3.000. Né? Foi o preço do deicídio, né? Do assassinato de Deus ali em Jesus. Mas veja bem, por que Judas traiu Jesus? Por quê? Se Jesus só fez o bem para Judas, se Jesus investiu em Judas, se Judas foi alguém ensinado por Jesus, por quê? E mais, por que alguém trai? Eu gostaria de, usando uma terminologia filosófica, né, fazer a fenomenologia aqui da traição, a anatomia da traição. Por que Judas traiu Jesus Cristo? Por que um marido trai uma esposa? Por que uma esposa trai um marido? Por que um amigo trai um outro? Por que um companheiro de trabalho entrega o outro, trai o outro? Você já parou para pensar? Existem, dentre muitas interpretações, mas existem linhas teológicas que tentam justificar a traição de Judas. Uma das possíveis ali interpretações teológicas é que Judas traiu Jesus, veja bem, pela sua deficiência de caráter mesmo, sua falta de conversão. Porque não é porque a pessoa participa da igreja, por exemplo, que é sinal que ela já é convertida. Porque conversão é ascese, é subida, exige esforço. A pessoa pode participar da igreja, pode ser ministro da Eucaristia, né? Ministro extraordinário da comunhão, pode ser seminarista, pode ser até padre. Se ele não se esforça para ir se convertendo, ficando mais parecido com Jesus, purificando o próprio caráter, filho, filha, ele muito possivelmente pode estar com Jesus, mas ser inimigo de Jesus. Ser alguém com um caráter muito não elaborado, não desenvolvido, uma pessoa sem caráter. Uma pessoa não convertida, mesmo estando com Jesus. Então, algumas linhas teológicas atribuem a esse fato. Judas não se deixou moldar por Jesus, não correspondeu à graça, né? Porque veja bem, Deus sempre derrama uma graça sobre nós, mas é preciso, filho, filha, que nós correspondamos a essa graça. O prefixo co já quer dizer correspondamos, ou seja, respondamos ao chamado, demos uma resposta àquilo que nos é proposto, sabe? Judas não correspondeu, ele não se deixou formar, ele não se converteu, ele faltou caráter, faltou honestidade, faltou deixar-se moldar por Deus, porque como eu já disse, apenas o fato da pessoa estar na igreja não quer dizer muita coisa, porque a pessoa pode estar na igreja e ser um sem caráter, alguém que não trabalha a própria conversão, porque conversão, gente, é páreo duro, é uma luta contra você. E São João Crisóstomo dizia que quem venceu a si mesmo, venceu a maior das batalhas.
A conversão é a luta contra o seu orgulho, a sua vaidade, a sua vontade de estar sempre no centro, de ser reconhecido, de ser visto, de ser elogiado, de ser celebrado, dos seus interesses pessoais, das suas más inclinações. É uma luta contra tudo isso. Conversão é um processo, mas exige decisão, correspondência. Então, a primeira interpretação possível, filho, filha, é que Judas traiu porque ele não se deixou tocar por Deus e não trabalhou a sua própria conversão. Foi falta de caráter. Mas veja bem, existe uma segunda interpretação. E a segunda interpretação crê que Judas traiu Jesus porque havia uma profecia que ele o iria trair. Havia como que uma predestinação. Mas veja bem, eu não gosto dessa teoria, não concordo com ela, porque isso beira ao, como eu posso dizer, o determinismo, né? Beira ao determinismo, ou seja, Judas nasceu para ser o filho da perdição. Não. Eu não concordo com essa interpretação, apesar de existirem teólogos que insistam nela, né? Não concordo, porque sempre existe um espaço de livre-arbítrio. A gente percebe, Santo Agostinho falou muito sobre o livre-arbítrio, né? E Deus sempre nos dá um espaço no qual nós podemos exercer a nossa liberdade. Um espaço de livre-arbítrio. Então, eu já nem vou aprofundar muito essa segunda opção. Mas existe uma terceira opção, uma terceira interpretação na linha da teologia, que tenta explicar por que Judas traiu Jesus. E essa terceira explicação ensina que Judas traiu Jesus por causa de decepção. Porque veja bem, Judas se decepcionou profundamente com Deus, com Jesus. Porque Jesus não era aquilo que ele esperava. Você sabia que historicamente, Judas Iscariotes foi ligado ao movimento dos Zelotes, que era um movimento profundamente revolucionário, que pegava até em armas, que tentava expulsar os romanos, matando os líderes romanos. Sangrento movimento. Então Judas veio desse background, desse movimento, desse pensamento. Então ele esperava encontrar em Jesus alguém que correspondesse às suas expectativas, ou seja, um libertador político. O libertador que ia matar os expulsar os romanos, reconquistar Roma, Jerusalém, expulsar Roma, reconsagrar o templo. Só que Jesus não correspondeu às expectativas de Judas. Jesus não era o libertador político, agitador de massas. Jesus era um Deus feito homem humilde que veio para nos salvar, nos ensinar a amar e morrer numa cruz por nós. E veja bem, existem muitas pessoas decepcionadas com Cristo. Talvez você mesmo. Talvez você esteja decepcionado com Jesus. Depois que aquela pessoa da sua família cometeu suicídio aí na sua casa, depois que o seu marido te abandonou, depois que você faliu, depois que aquela pessoa morreu, depois que aquela sociedade acabou de maneira unilateral, aquela pessoa te passou para trás. Talvez você esteja decepcionado porque você queria casar e não casou, o namoro no qual você colocou todas as suas expectativas deu para trás. E a decepção, ela é um combustível para a traição, se a gente não trabalha. Ela é um combustível para a traição. Então, essa terceira linha ensina que Judas foi traído. Aliás, traiu Jesus. Jesus foi traído por causa da decepção de Judas. E ele não soube lidar com essa decepção. Mas veja bem, Judas era alguém que estava perto de Cristo, mas o seu coração estava longe. E conosco também pode acontecer assim, sermos pessoas que se creem cristãs, que se dizem cristãs, mas que estão com o coração longe de Deus. Vai à missa, mas não entende, o coração não pulsa com o coração de Jesus. Por isso que Hans Urs von Balthasar, um grande teólogo do século passado, dizia, falando do princípio joanino, falava que a vida mística é representada por João, né, na vida da igreja. Os místicos, os grandes homens e mulheres de oração. Porque João é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele escutava os batimentos cardíacos de Jesus. E aqui está um segredo para permanecermos fiéis. Porque veja bem, quem não traiu Jesus? João, que estava sempre com a cabeça reclinada no peito de Jesus.
Maria Madalena estava ali aos pés da cruz. Por quê? Porque esses tinham um relacionamento de amor íntimo e profundo com Jesus. Maria, Jesus expulsou dela 7 demônios, a libertou da prostituição, ela tinha uma gratidão, um amor, um respeito. E João era o discípulo que Jesus amava, tanto que todos os outros discípulos correram, gente, se esconderam. E João continuou ali, com Maria Madalena e com Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz. E por que esses dois não traíram? Porque eles fizeram o caminho inverso de Judas. Eles cultivaram um relacionamento cheio de amor com Jesus. Eles cultivaram um relacionamento de interação profunda com Jesus. Eles viviam um encontro pessoal com Jesus diário. Você já percebeu, nós na Canção Nova às vezes falamos, né? Os pregadores, eu tive o meu encontro com Jesus em 1998, por exemplo. Mas, gente, o encontro pessoal com Cristo Jesus não é algo estático que você teve e acabou. Não, acabou. Você tem que ter um encontro com Jesus todos os dias, um novo. Porque é esse amor que gera comprometimento e que nos protege da possibilidade de trair. Agora, Judas, mesmo estando perto, ele não tinha esse encontro pessoal com Jesus, porque a decepção dele falou mais alto, porque o mau caratismo, a falta de caráter, a falta de conversão dele falou mais alto. E ele sucumbiu às suas más tendências e traiu o mestre. Então, para não trair, é preciso manter o relacionamento vivo, aceso. Isso serve para qualquer relacionamento. Jesus foi traído e não desistiu de amar, continuou amando, deu a vida na cruz. E nós precisamos construir os nossos relacionamentos a partir do alicerce do amor. O casal, por exemplo, precisa cultivar um encontro pessoal um com o outro todo dia. Esse encontro pessoal aqui eu estou usando como neologismo para dizer que o casal precisa conversar, eles precisam ter algo em comum, eles precisam olhar para a mesma direção, porque senão ficam dois estranhos debaixo do mesmo teto e a consequência vai ser a traição, mais hora menos hora. Talvez você, casado, casada, está decepcionado, como Judas se decepcionou com Jesus. Talvez você está decepcionado, mas não deixe essa decepção falar mais alto. Volte o seu coração para Jesus hoje, entregue o seu coração para Jesus hoje e peça para que Ele te cure, para que o amor não seque dentro de você. Porque veja bem, quando o amor começa a secar, o comprometimento, a noção de compromisso começa a se esvair. E a gente vai deixando o relacionamento se esfriar. Por isso o casal, sobretudo, tem que conversar. Tem que dizer a verdade um para o outro. Tem que programar as coisas juntos. Claro, tem espaço de individualidade na relação, óbvio, precisa ter. Mas o casal também precisa sonhar junto, olhar na mesma direção. Sonhar junto, planejar junto. E veja bem, falando sobre as traições, né? Hoje à tarde eu lia um artigo do European Journal of Personality, que é um jornal europeu, estuda as personalidades, que eles mostravam o seguinte, que geralmente as pessoas que possuem características neuróticas e narcisistas, desprovidas de traços de honestidade, têm mais propensão à infidelidade. Ou seja, aquela pessoa narcisista, que só pensa em si, que tem dificuldade de viver a honestidade, né? Que tem desprovidas de traço de honestidade, ou seja, que não sabe ser honesta, que não sabe dizer a verdade, elas têm mais tendência a trair. E essa pesquisa mostrava que geralmente quem já traiu uma vez tem 3 vezes mais propensão a trair de novo. E dentre os principais motivos de traição entre casais, essa revista científica elencou, que está, em primeiro lugar, o desinteresse. Quando o casal vai perdendo o interesse um pelo outro. Um vai sonhando uma coisa, outro vai sonhando outra, não se conversa, não se dialoga, não se viaja junto. Gente, às vezes o casal está economizando tanto, eu sei que não está fácil, né? Está difícil comprar um gás, abastecer o carro, mas às vezes uma viaginha que você faz com o seu esposo, com a sua esposa, salva o casamento. Quando você sai da rotina, deixa as crianças com o avô, com a avó, né? Porque isso vai matando o desinteresse, porque se o casal entra nessa mornidão, vai perdendo o interesse um pelo outro, vai pegando antipatia. E o espaço vai sendo aberto para a traição. Então, essa revista, esse artigo falava dos interesses. Depois falava da decepção. Depois falava também da autoafirmação. Muitas vezes a pessoa trai buscando autoafirmação, porque tem uma baixa autoestima e ela quer fazer uma massagem no ego. Alguém ainda olha para mim, alguém ainda me vê. E tem gente que pediu para ser carente, entrou na fila 15 vezes, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma carência.
É uma necessidade de atenção. O marido dá a alma para a mulher e ela ainda quer atenção, ou vice-versa, né? Porque tem gente que é carente, eles exigem da gente. Não, eu vejo às vezes na rede social, eu respondo às vezes uma mensagem de alguém, tem pessoas que exigem de mim um afeto, uma atenção que eu não consigo dar para minha mãe. Eu falo, minha filha, né? Em primeiro lugar, eu sou padre, não tenho nenhum compromisso com você, e eu entendo, é o processo dela. Mas essa pesquisa dizia que muitas vezes, quando a carência é muito grande, a pessoa trai buscando autoafirmação, para provar para si mesmo que ainda é bonita, que aí olham para mim, que me veem, por baixa autoestima, né? Os traumas também muitas vezes estão na raiz da traição, né? Tal como traumas de infância, a pessoa que cresceu numa família na qual o pai traía, a mãe traía, a tia traía, viu isso e internalizou inconscientemente, nem sabe porque trai, mas trai. Mas Jesus pode nos libertar de tudo isso, porque sendo traído, Ele libertou, quebrou o jugo da traição, amando e morrendo na cruz e ressuscitando, para que nós tenhamos nele força para vencer a dor da traição ou a tendência a trair. O Senhor é o nosso guarda. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança, me levanta em minhas quedas. Obrigado, Senhor. Tu és aquele que sempre nos levanta nas nossas quedas. Amém. Estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz. E hoje, como o padre já refletiu no comecinho do programa, estou refletindo, trazendo aqui a traição que Jesus sofreu por parte de Judas. Sendo traído, ele foi entregue por Judas aos chefes ali dos sumos sacerdotes, aliás, os guardas do templo, né, do sumo sacerdote e do sinédrio. Então foi levado a Pilatos, aquele teatro que a gente sabe. Pilatos mandou a Herodes, por ele ser galileu, e Herodes era o governador do norte ali da Galileia. Herodes o devolveu a Pilatos, os judeus forçaram, Jesus foi crucificado e entregue. Mas tudo começou com essa traição de Judas. E Judas traiu, como eu falei, eu coloquei aqui os possíveis motivos, né? É difícil definir, mas também eu digo que Jesus não parou nessa traição, ele perdoou. No alto da cruz ele disse: perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. E ele continuou amando. A traição não teve a última palavra sobre ele. E nós também entendemos que para vencermos a traição, precisamos cultivar o encontro pessoal com Cristo todos os dias na oração. O cardeal Sarah, ou Sarah, dizia que quem deixou de rezar já começou a seguir o caminho de Judas Iscariotes. É só questão de tempo para trair a Deus, para trair a Jesus. Então é a oração, o encontro pessoal com Jesus, todos os dias, que nos previne da traição, nos dá a força, né, para não trairmos, para não negarmos o Senhor. E também no casamento é preciso ter a comunhão, cultivar esse encontro pessoal, usando a mesma palavra, né, o mesmo conceito, todos os dias, né, para que a distância não se estabeleça, para que a gente consiga viver o relacionamento bem. Falei também sobre, geralmente, as causas que geram a traição, né, a partir daquele artigo que o padre citou. E uma delas também, uma causa que eu não falei, mas que acontece muito, que muitas pessoas, dizia esse artigo que o padre leu, são viciadas naquilo, vou pegar as cartinhas aqui, naquilo que é chamado o prazer de caçar, prazer da sedução, né? O artigo chamou como prazer de caçar. Tem pessoas que não conseguiram se libertar da prisão no prazer, né? São escravas do prazer. E a sedução, a caça, entre aspas, da paquera, né, gera um prazer, né? E muitas pessoas não conseguiram se libertar disso e continuam vivendo com essa busca de prazer própria do adolescente, mas com 40, 50 anos. Está com a esposa, mas está caçando, está na sedução. Só que é um prazer infantil, veja bem, e é um prazer fora de propósito. Então, aqui as cartinhas que eu já vou entregar para a Ju ler para nós. É um prazer fora de propósito, porque o amor exige amadurecimento. Não dá para eu ser casado e continuar vivendo como um adolescente, né? Então é preciso se desvencilhar e fechar essas brechas para que nós consigamos ser fiéis, porque existe uma beleza fantástica na fidelidade a Deus, também aos compromissos que nós fizemos com o esposo, com a esposa.
Fiz um resumo aqui breve, talvez você que chegou agora para saber o conteúdo de hoje. Ju, você vai ter que parar de tocar um pouquinho para você mandar o alô hoje para as nossas cartinhas. Eu estou aqui torcendo para que você entenda a letra de todos aí, filha. Vamos lá. Essas cartinhas, algumas já chegaram há alguns dias e outras chegaram essa semana. Um abraço para Roseli de Almeida. Ela é de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Pertinho aqui de nós. Pertinho. Também, peraí, deixa eu abrir para ver melhor. Também para Leni Gomes. Ela é de Setúbal. Isso mesmo. É um bairro de Recife, né? Aham, Recife, Ótimo. Pernambuco. Também... Meu Deus, espera aí. Um abraço para Ana de Souza. Ela é de Brumadinho, Minas Gerais. Minas Gerais. Um abraço a todo aquele povo guerreiro, né, Ju? Sim, muito. E um abraço para Maria Aparecida Espinosa. Ela é de onde? Está aqui Valentim Gentil. Não sei se isso é uma... Ju, deixa eu ver. Me ajuda, Paulo. Avenida, tá só a avenida, mas não está a cidade. Mas aqui, ó. Valentim Gentil, eu não sei se é uma cidade, mas se for de também. qualquer forma, Maria Aparecida Espinosa, sinta-se abraçada aí por nós. Super. Obrigado, Ju. Nada, Paulo. Às vezes eu olho, Ju, no selo atrás, às vezes tem o nome da cidade. É Valentim Gentil mesmo o nome da cidade. Eu não conheço. Eu também não conheço, não, mas está abraçada aqui, então, essa nossa querida Maria Espinosa. Então, olha, obrigado, Ju. Volta a tocar os seus acordes belíssimos aí. Veja bem, você pode enviar sua carta para nós, está aparecendo aí na sua tela já. É um prazer receber a sua cartinha. O Padre reza por todas as intenções expressas nas cartinhas. E também, a partir de agora, você pode enviar sua mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, que o Padre vai estar aqui para responder a sua mensagem, tá certo? E eu quero também indicar para você os produtos de evangelização da Canção Nova, loja.cançãonova.com. Você adquire livros, materiais de evangelização, terços, escapulários, imagens, um arsenal de evangelização para abençoar você. Roupas dos sacerdotes, imagens religiosas também. Loja.cançãonova.com. Está aqui um livro do Padre. Eu tive a graça já de escrever 7 livros. Curar-se para ser feliz é um livro de cura interior, aí cura dos afetos e emoções em Deus. Você pode adquirir acessando agora loja.cançãonova.com. E você que não é sócio da Canção Nova pode se tornar um sócio agora, acessando clube.cançãonova.com. Veja bem, são os sócios evangelizadores que mantêm essa obra de Deus que é a Canção Nova, que não tem propagandas, mas é sustentada pela doação de muitas pessoas de bem que mensalmente contribuem conosco. Acesse agora clube.cançãonova.com, torne-se um sócio desta obra de Deus. Que Deus lhe pague. Quero já deixar essas cartinhas aqui. Quero pedir a primeira mensagem via WhatsApp para nós. A Gabriela, a nossa equipe, já vai preparar aqui no nosso plasma. E eu quero acolher também a sua participação via Instagram. Daqui a pouco eu vou pegar o meu celular, mas já quero pedir a primeira mensagem. Boa noite, Padre Adriano Zandoná. Nesta Semana Santa, como permanecer firme na cruz, vendo nela salvação. São muitos sofrimentos, Padre. Sinto que não vou dar conta. Veja bem, estamos na Semana Santa. Claro, nós não estamos ainda na sexta, por isso que o Padre está falando mais dos aspectos que precedem a paixão, né? Mas veja bem, em primeiro lugar, entender que na cruz nós fomos amados. São Justiniano, um santo do século IV, dizia o seguinte, veja bem a profundidade disso. Deus não escolheu morrer pelos anjos que se desviaram em Jesus. Ele escolheu morrer por nós, seres humanos, que nos desviamos em Adão, pecado original. Isso gerou a revolta de muitos anjos que se uniram ao inimigo, né? Nós estudamos isso na teologia bíblica. O demônio era um anjo de luz, Lúcifer, que se revoltou com Deus quando soube do plano de Deus, de se tornar homem em Jesus, de nascer de uma mulher. Os anjos são infinitamente superiores a nós, em sabedoria, em poder, em conhecimento, né? Então, Deus quis morrer por mim e por você. Veja bem, é até complexo explicar isso, vou sentar aqui um pouquinho, mas eu vou tentar explicar. Porque veja bem, quando nós olhamos para os atributos de Deus, Santo Tomás de Aquino falou muito na Suma Teológica sobre os atributos de Deus. Deus é boníssimo, a gente pode usar os superlativos sempre, né?
Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E um desses atributos é: Deus é justo. Deus é justo. E a justiça, ela exige uma expiação e uma reparação diante daquilo que é errado, mal e pecado. Por exemplo, a justiça distributiva ou retributiva, a justiça penal. Se você mata uma pessoa ou se você inflige uma lei, você vai pagar, você vai ser preso, você vai ser processado. Então, o pecado do ser humano diante de Deus exigia uma reparação, uma expiação. Porque veja bem, a maldade feita contra os inocentes, o estupro dos menores, a guerra, a violência, os inocentes mortos, todo esse pecado da humanidade exigia uma reparação, uma expiação, uma punição. Porque se não existir uma punição, Deus não é justo. Explica Santo Tomás de Aquino. Só que a maldade nossa, as guerras, o mal, o pecado humano, o pecado de nós, descendentes de Adão, ele se tornou tão grande, tão intenso, que nós não poderíamos redimir, aplacar, expiar esse pecado, ou seja, reparar esse mal. E o demônio sempre estaria acusando: esse aí está fazendo uma obra boa, mas ele é pecador. Porque mesmo o santo, enquanto está aqui, é humano, tem a tendência ao pecado, entendeu? Tem as consequências em si do pecado original, exceto a Virgem Maria, imaculada na sua concepção. Então, o inimigo sempre acusaria: aquele pecador está fazendo uma obra boa, mas é pecador, mas já pecou no passado. Então, o que Deus fez? Para que a justiça dele fosse contemplada e para que o mal feito fosse reparado, fosse pago, fosse punido. Eu não gosto da palavra punido, mas ela nos dá uma noção jurídica. Ele enviou o Filho dele perfeito, santíssimo, imaculado, Deus de Deus, luz da luz, como nós falamos no credo niceno-constantinopolitano. Ele enviou o Filho dele para o Filho dele ser a vítima para pagar o pecado de todos os homens e mulheres, para pagar os pecados cometidos contra a justiça de Deus, que é justo. E se é justo, tem que fazer justiça com os pobres injustiçados, com a maldade do mundo. Só que Jesus se tornou a justiça de Deus, fazendo-se homem e morrendo na cruz. Ele assumiu sobre si o pecado do mundo. Ele assumiu sobre si a miséria, a maldade, a podridão, para fazer com que a justiça, o dever de justiça fosse cumprido e as portas do céu se abrissem para nós. Porque antes de Jesus vir, um pecador como eu, que usei droga tanto tempo antes de conhecer a Deus, já contei meu testemunho várias vezes pela TV Canção Nova, era perdido, sem conhecer Jesus, ia para o inferno, não tinha salvação. Mas depois que Jesus morreu na cruz, uma pessoa como eu pôde se encontrar com Deus, abandonar aquela vida errada e se tornar um consagrado, como eu sou hoje, padre. Mas antes de Jesus vir, não existia possibilidade de salvação, não existia um céu aberto, não existia redenção. Jesus, ele é aquele que nos redime, que mata o mal por dentro, se tornando mal em tudo, exceto no pecado, né? Assumiu sobre si o mal. Ele assumiu sobre si a maldade, sabe? Não que ele foi mal, mas a nossa maldade, para ir nos perdoar. Se sabendo de tudo isso, o padre está falando bastante de teologia hoje, porque a gente está na Semana Santa, tá? E eu estou falando daquilo que é chamado de soteriologia, a parte da teologia que estuda a salvação em Cristo. Por que eu estou falando bastante disso? Para mostrar, filho, filha, para você e para mim, o quanto nós somos amados por Jesus, o quanto que Ele nos amou se tornando o ser humano e morrendo na cruz por nós. Ele se tornou ser humano para morrer por mim e por você, na cruz, e morrendo nos salvou. Não é pouca coisa não, é muito especial, é muito importante. Veja bem, temos mais mensagens. Então, respondendo a sua pergunta, eu fiz questão de abrir o leque, porque a semana pede. Você precisa carregar suas cruzes olhando para a cruz de Jesus. Porque quando a gente olha para a cruz de Jesus e entende o quanto Ele nos amou, as nossas cruzes ficam pequenas, ficam leves, sabe? E olha, eu aguardo a sua mensagem aqui via Instagram. O Instagram está aparecendo na tua tela. Se não está, já vai aparecer. Você pode mandar a sua mensagem. Olha só,
Padre, quando você vive sendo traída e não quer uma separação, vivo rezando pela conversão e libertação dele, mas não vejo arrependimento da parte dele. Então devo dar um basta? Olha, você fez 2 perguntas e você já respondeu, né? Eu não sei nem se eu preciso dizer alguma coisa, porque você falou, quando se vive sendo traída e não quer uma separação. Você já respondeu a pergunta. Você não quer a separação. Então, eu não tenho mais nada para dizer. E é claro, a gente não aconselha a separação, eu não aconselho a separação, a não ser em caso de risco à integridade física, de violência. Se o marido quer te matar, você não tem que ficar com ele, né? Como acontece muito, eu recebo muito esse tipo de mensagem também, infelizmente. Então, veja bem, você disse aqui que está sendo traída. Eu não estou falando que está certo. É interessante, às vezes a gente toca num assunto, né? E eu entendo que a pessoa está ferida, mas o jeito que você está falando, parece que eu estou falando que está certo ele trair. Ele não está certo ele trair. É uma fatalidade. Ele está errando, ele está em pecado, não é o que Deus quer, não é o que deveria ser, mas é o que está acontecendo. Você acredita na sua família, no seu casamento? Lute por ele. Para Deus nada é impossível. Deus pode converter o seu marido, como já converteu muitos homens adúlteros que eu conheci, que hoje são esposos fiéis, até pregadores da palavra, por causa da intercessão da esposa, da mãe, entendeu? Continue lutando por ele, tá bom? Não vou te identificar, que você falou aqui para eu não te identificar, mas olha, eu estou recebendo aqui as mensagens via Instagram, e você pode mandar a sua mensagem aqui para mim. Gente, aqui eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu vou falar. A gente não tem noção, né? A pessoa falando, padre, acabei de ver uma propaganda com um político X na Canção Nova. Gente, ninguém sabe que no Brasil tem a propaganda eleitoral gratuita, que desde 1900 e bolinha, toda a televisão é obrigada a passar. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de senso. Não devia nem estar falando disso aqui, mas um monte de gente mandando mensagem. Eu vi político, você vai continuar vendo. É propaganda eleitoral gratuita, é lei. Toda a televisão tem que veicular todos os partidos políticos, tá bom? Vamos ter o mínimo de noção para vocês não gastarem tempo de pergunta importante aqui com essas perguntas banais. Mas tudo bem, já respondi. Olha, eu quero receber aqui a sua mensagem via Instagram e também via WhatsApp. A Gabi já vai colocar ali. Confidencial, aqui no Instagram. Sua bênção, Padre, rezando pela reconciliação dos meus filhos, Gabriela e Victor, que há mais de 10 anos não se falam. Na verdade, acho que já há quase 15 anos, Padre. É muito sofrimento para o meu coração de mãe. Sou viúva, moro só, o pai dele é falecido há 22 anos. Nossa filha, que triste, viu? Muito respeito aí pela sua situação, viu? Eu respeito muito. E continue rezando, filha. É claro que não é o que Deus quer, não está certo, né? Não é o que Deus quer. Gente, é um pecado tão grande a gente se fechar tanto assim dentro da nossa família. É claro que às vezes a gente se fere, mas nada anula, como eu dizia semana passada ou retrasada, se eu não me engano, o mandamento de honrar pai e mãe. Nada anula o mandamento de honrar pai e mãe, nada, sabe? Ah, meu pai foi ruim. A Bíblia é clara. Honre do jeito que dá, que às vezes ele não vai deixar muito você honrar, né? Mas nada anula o mandamento de ser uma expressão do amor de Cristo dentro de casa. Eu sei que é difícil, mas reza, peça a Deus força para você amar os seus familiares. E mãe, continua rezando, viu? Continua rezando, que de fato, é muito complexa essa situação. E eu acredito muito no poder de uma mãe. Eu me libertei das drogas, venci tudo que venci, através da oração da minha mãe, que manteve o joelho no chão. Então acredita que Deus escuta a oração de uma mãe e de um pai. Pode mandar mensagem, mais mensagem, todos vocês aqui pelo Instagram e também pelo WhatsApp. Já temos uma mensagem aqui pelo WhatsApp, os nossos cinegrafistas podem mostrar a mensagem também. Padre, boa noite, sua bênção. Por que traímos e somos traídos? Não quero ser uma traidora, Padre. Olha, eu fui falando disso ao longo do começo aqui do programa, né? O Gabi, se der para colocar os nomes das pessoas que não for confidencial aqui no WhatsApp, pode colocar, que é bom para quem está em casa também se sentir identificado, né? Mas eu já falei um pouquinho no começo do programa, a gente trai por muitos motivos, como Judas, por decepção, por distância do coração, né? A gente trai uma pessoa, começa a trair quando o coração começa a se distanciar dessa pessoa. Como o cardeal Sara dizia, todo mundo que deixa de rezar já começou a seguir o caminho de Judas Iscariotes. Traição é questão de tempo. Então a gente trai a Deus quando o nosso coração se distancia de Deus, quando as coisas de Deus, a palavra de Deus não são mais importantes, não são mais prioridade. A gente começa a trair as pessoas quando o nosso coração se distancia,
quando o amor se esfria, quando a intimidade vai indo pelo ralo. Casamento tem que ter intimidade. E tem gente que pensa, o casamento, quando eu casar, eu vou, padre, viver só de namoro, só de sexo. Olha, depois de um tempo de casado, a gente que escuta muito casais, que eu diga, o que sustenta o casamento é a amizade, é o companheirismo, é a parceria, entendeu? Não é só sexo. Chega uma hora que não é só isso. É a amizade. Então precisa cultivar a intimidade, a parceria, a interação. É preciso manter acesa a chama da intimidade sempre. E manter o coração junto. Como eu dei o exemplo aqui perto, né, unido. Como eu dei o exemplo, né, é importante, como João, você ter sempre o coração, a cabeça reclinada no peito de Cristo e o coração unido ao coração do seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos, né? Ter essa gratidão em forma de amor como Maria Madalena, porque esses que tinham um laço de amor e de intimidade com Jesus, Maria Madalena, João, eles estavam aos pés da cruz. Maria, que era mãe, nem se diga, né? Santíssima Virgem Maria. Então é preciso manter o coração bem próximo. Olha só, mais mensagens aqui. Padre, não me identifique. Por que os evangélicos falam que a cruz não é algo bom? Então eu fico calada porque ainda estou conhecendo agora da palavra de Deus. Eu gostaria de saber. Filha, como que a cruz não é algo bom se Jesus nos salvou morrendo na cruz? E se existem milhares de referências na Bíblia do madeiro da cruz através do qual Jesus nos salvou. É que muitos irmãos evangélicos, protestantes, acreditam que a cruz é sinal de derrota. Não. A cruz é sinal de amor. Claro que Jesus ressuscitou. E na doutrina católica, no credo católico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na ressurreição dos mortos. Creio na ressurreição de Jesus. Nós cremos na ressurreição. É dogma de fé. Jesus ressuscitou. Mas nós nunca nos esquecemos o que Ele fez para nos salvar. Ele deu a vida. E Ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Ele deu a vida por nós. Então, quando nós temos uma cruz, não é para ficar adorando o sofrimento, nem sendo masoquistas. Não. É para lembrar, Ele me amou dando a vida. Eu preciso dar a vida por Ele. Ele me amou derramando até o seu sangue. Eu preciso também me doar. Porque veja bem, como Jesus disse a Santa Faustina, olha para os meus sofrimentos, que isso curará todos os sofrimentos do seu coração. E quando a gente olha para a cruz, não é para ficarmos tristes, desanimados, pelo contrário, é para nos sentirmos amados. Ele me amou a ponto de dar vida por mim, derramar o seu sangue na cruz para me salvar, para me libertar, para me levantar, tá certo? Quero pedir mais uma mensagem, se der tempo. Padre Adriano, louvado seja Deus pelo seu sacerdócio, seu programa me ajuda muito, me sinto visitada por Deus. Estou doente e estou em meio a um tratamento bem difícil, mas hoje acolho essa cruz como minha salvação. Aparecida de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ô Aparecida, Deus abençoe. E é isso mesmo. Saibamos que a cruz, obrigado Maria Aparecida, a cruz é um sinal do amor de Deus por nós, e nós também, assumindo as nossas cruzes, carregando-as com fé, demonstramos o nosso amor ao Senhor. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nessa semana que nós vimos, Semana Santa, na qual Jesus foi traído, mas não parou na traição, nós também decidimos não trairmos a Ele nem aos nossos, e não pararmos nas traições que sofremos, para continuarmos amando como o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.